Boa noite, que a paz e a presença do Senhor e a presença do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, dentro de você, morando em você. Que você possa se alegrar imensamente quando você se lembra que você é templo, do Deus Espírito Santo e que Ele habita em você e que Ele tem prazer em conviver com você. É maravilhoso, né? As coisas espirituais são maravilhosas e são elas que fazem a grande diferença na nossa vida e no nosso mundo. Eu queria comentar com vocês que daqui 6 dias, nós terminaremos esse propósito de 40 dias. Esse propósito, ele foi feito para a sua vida pessoal, porque na primeira semana nós trabalhamos a Bíblia, os versículos bíblicos, buscando a Deus, buscando a Deus na sua vida, buscando a Deus por completo, por inteiro. A segunda semana, nós trabalhamos santificando a sua vida. Todos os versículos, as orações, levando você a santificar, a ser mais parecido com Jesus. A terceira semana, nós trabalhamos na consagração total da sua vida, entregando a sua vida mesmo aos pés do Senhor Jesus, entregando as suas vontades, entregando todo o teu ser. Na quarta semana, nós trabalhamos a comunhão com Deus. Falamos muito sobre a oração nessa semana toda. E na quinta semana, é a semana que nós estamos, Nós estamos falando do poder do Espírito Santo. E a última semana, nós vamos falar agora sobre a batalha espiritual. Então, daqui 6 dias, nós terminamos esse primeiro jejum de 40 dias que foi feito para a sua vida espiritual. E nós iremos começar, logo em seguida, um outro jejum de 40 dias pela sua família. Se você agora se sente mais consagrada, mais santificada, se você se sente agora em mais comunhão com Deus, se você está aprendendo sobre o poder, a comunhão do Espírito Santo, se você está se fortalecendo, através desse propósito de oração, eu creio que você vai querer fazer os 40 dias de propósito de oração, com textos te alimentando, te instruindo sobre a sua casa, sobre a sua família. Então vai pensando aí, daqui 6 dias nós terminamos esse propósito e já vamos começar em seguida o propósito de oração pela sua família. Amém? Hoje nós estamos no nosso 34º dia, de oração e jejum. E o tema da semana é o poder do Espírito Santo. E o tema do dia é vivendo no Espírito Santo. O nosso texto está em Gálatas 5, 16 e 17. E diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Todas as vezes que a Bíblia se refere à carne, ela está se referindo ao seu coração, aos desejos carnais, aos pecados que habitam dentro do seu coração. Versículo 17, porque a carne, o seu coração, ela milita, ela está em guerra contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Nós temos aqui muito claramente a explicação de que o nosso coração, as nossas vontades carnais, elas militam, elas estão em guerra com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles são opostos. Os desejos do Espírito Santo são um e os desejos da nossa carne são outro. Existe uma batalha dentro do nosso interior, na nossa mente, no nosso ego, E essa batalha é contra os desejos do Espírito Santo. Essa batalha que nós travamos, ela é constante, ela é todo dia. Por isso que nós temos que buscar a Deus de manhã, de tarde e à noite, porque a nossa carne está militando contra o Espírito, contra os ensinamentos da palavra. E a palavra de Deus diz que o Espírito e a carne estão em conflito, um com o outro, para que não façamos aquilo que desejamos. Muitas vezes, como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso sim eu faço. Porque muitas vezes os desejos do seu coração são mais fortes do que os ensinamentos da palavra na sua vida e você acaba cedendo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7,19:
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Paulo está dizendo que para ele também, ele tem um conflito, ele anda numa guerra, né, entre o seu coração, as suas vontades e o Espírito de Deus. Isso que Paulo falou é uma realidade para aquele que vive na carne, para aquele que quer fazer os desejos da alma. A nossa carne, a nossa alma, né, o nosso coração, ele é tremendamente enganoso e nele residem as mágoas, os ciúmes, a inveja, a mentira, né? E tudo isso é oposto àquilo que o Espírito Santo tem e quer para nós. Por isso, a nossa carne, ela milita contra o Espírito. Dependendo dos próprios esforços nossos para viver uma vida cristã, muitas vezes a gente é derrotado. Se nós não buscarmos ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com toda a nossa vida, e nos prostrarmos diante do Senhor e dissermos a Ele, né, que nós não queremos a nossa vontade, mas sim a vontade dEle, muitas vezes nós acabamos por estar numa guerra onde a nossa carne vence. A exortação da palavra, né, o ensinamento da palavra de Deus é para que nós vivamos pelo Espírito. Isso significa ser dirigido pelo Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo, ser fortalecido por Ele durante 24 horas do dia. Nós não temos como nos esquecer, né, do Espírito Santo e vivermos um dia todo na nossa vontade, resolvendo as coisas do nosso jeito. Para que esse domínio do Espírito aconteça, nós temos que fazer uma entrega total do nosso ser. E também nós precisamos ler e crer a palavra, né? A palavra diz que a nossa carne, o nosso velho homem, já foi crucificado com Jesus. Verdade. Portanto, que o Espírito Santo possa viver em nós e que a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos se mantenham crucificados com Jesus. Esse domínio do Espírito Santo em nossa vida, ele eliminará a satisfação dos desejos da carne. Quanto mais de Deus, quanto mais da unção, quanto mais da palavra, menos dos desejos carnais. Se o Espírito Santo te domina, você vai viver dentro da vontade de Deus. Por outro lado, tem o outro lado da balança, né? Se a carne te domina, você vai viver de acordo com o seu coração, que é muitas vezes enganoso e que nos ilude. Muitos têm tentado viver uma vida cristã pelos seus próprios esforços, né? Fazendo assim uma disciplina ou tentando soluções humanas para os problemas do pecado. Algumas pessoas podem até pensar que se frequentarem, né, uma igreja, um ministério, café com fé, uma reunião de oração, se jejuarem, se lerem a Bíblia, terão vitória sobre a carne. Logicamente, né, que todos esses lugares que eu mencionei nos ajudam a crescer, né, espiritualmente. Mas a única solução para a tua carne, para os desejos do teu coração, da tua alma, é crer na obra do Senhor Jesus Cristo. Aquela obra que Ele fez na cruz, aquele sangue que foi derramado para que você possa nascer de novo, se converter a Ele. Quando nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus, a vitória da cruz, ela é uma realidade na nossa vida. Jesus Cristo quer viver na sua vida, na minha vida. Ele quer fazer a nossa vida vitoriosa. Jesus é a fonte da nossa vitória. Eu queria perguntar para você, quem tem dominado a sua vida? O seu coração? Os desejos da tua alma? Os desejos carnais que habitam dentro de você? Quais atitudes você tem tido? Quais pensamentos e palavras que você tem usado? Faça agora mesmo uma entrega total da sua vida. Pare de fazer esforços. Apenas confia, entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Que dele venha a vitória, né, sobre os desejos carnais que habitam dentro de você. O meu desejo hoje é que todos que estão ouvindo a mensagem possam parar e pensar
e dizer claramente: eu necessito do Espírito Santo. Eu necessito que ele venha viver dentro de mim, para que os desejos da minha carne, que são pecaminosos, os desejos do meu coração, sejam calados através da voz do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa, através do seu Espírito, te dar força para viver uma vida espiritual vitoriosa, cheia da unção, cheia do poder do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe e até amanhã, nesse mesmo horário.